Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Tá no ar mais um podcast LE especial NBB 2020-2021. Primeiramente, Fábio Toledo mais uma vez aqui com a gente. Olá, Fábio. Olá, Lucas Guanais. Já estava um pouco ausente, né? Nas últimas duas edições eu sumi, mas eu tô de volta agora para essa quarta edição. O popular Miguel, né? O Diego Silva no podcast do Campo Mourão percebeu bem isso. Mas vamos lá. Hoje é a nossa quarta edição, como você já disse, e, portanto, é o quarto time na ordem alfabética. E é uma equipe que está de volta ao NBB após alguns anos de fora e já chegou ali querendo fazer um barulho, contratando uma galera interessante, e é por isso que hoje vamos falar do Caxias. E para falar do Caxias, eu trouxe aqui o maior jornalista, comunicador, criador de conteúdo do Twitter, ele torcedor também, ele se enquadra em várias categorias, jogador de basquete, ele faz tudo. Samuel Gonzaga, senhoras e senhores. Fala, gurizada. Já começa daquele jeito, né? Como um bom gaúcho, falando que é os guri. E esse ano a gente tem os guri de Caxias fazendo aí a sua volta para o NBB. E é uma honra estar aqui com vocês da Locomotiva Esportiva falando sobre essa volta do Caxias, fazendo essas projeções. Agradeço muito o espaço aí, Lucas e Fábio, e tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. E espero que a gente consiga dissecar um pouco dessa temporada e se divertir falando de basquete, que é o que a gente ama, né? Isso aí. Samuca, a gente sabe que você está fora do Rio Grande do Sul já tem um tempinho, você morou até fora do país alguns anos atrás aí. Mas como é que foi quando o Caxias saiu do NBB, né? Se licenciou da competição? Porque a última temporada dele foi um quinto lugar, foi uma campanha muito da hora, tinha ali Cauê Borges, Cauê Verzola, o Léo Figueiró era assistente técnico, era uma equipe muito interessante, de uma hora para outra acabou, né? Acabou não, né? Ela se afastou e está de volta. Se ela tivesse acabado, ela não estava de volta. Ela se afastou, mas como foi esse sentimento da comunidade, da galera que acompanha o Caxias, quando a equipe mandou gente, espera aí que a gente não pode mais participar por enquanto? Eu posso falar assim até por mim mesmo. Em 2019, eu acompanhei muito pouco o NBB, porque o Caxias não estava, né? Eu fiquei um pouco fora por questões pessoais também, mas porque eu perdi um pouco a motivação, porque o time que eu gostava não estava ali presente. Então a frustração foi muito grande, porque a gente tinha um time muito forte em 2017 e 2018, fez uma ótima campanha e a projeção era continuar com aquilo, né? Tinha até vaga para torneio internacional. E aí o time acabou, isso frustrou muito a mim pessoalmente e toda a comunidade do basquete do Rio Grande do Sul, né? Porque era o único time representando o estado a nível nacional e de uma hora para outra acabou, muito pela falta de apoio das empresas locais que não continuaram a apoiar o projeto. E aí, como o nosso basquete, ele no Brasil, ele depende muito, né, desse apoio das empresas, acabou que Caxias não conseguiu voltar para a elite do basquete, né, nesses 2 anos que se manteve licenciado. E esse ano conseguiu esse retorno aí que surpreendeu muitas pessoas, né, porque já havia o rumor que o time poderia voltar, mas ainda era algo meio incerto, estava acabando o prazo para os times se inscreverem no NBB e aí no último minuto ali conseguiu um patrocínio bem interessante que promete ajudar bastante a equipe nessa temporada e nas próximas, que é algo que a gente já viu o Rodrigo falando, né, que é o técnico do Caxias e também o principal gestor, que dessa vez o time já está planejando também a próxima temporada para que seja um projeto de longo prazo. E o Caxias, mais até do que o Campo Mourão, né, que saiu junto com o Caxias, se licenciou junto com o Caxias na mesma temporada e está voltando também na mesma temporada, o Caxias sempre aparecia com um pouco mais de força na mídia, nos 2 anos que ficou de fora, sempre ali houve um burburinho, né? Não, esse ano o Caxias volta, o time está correndo atrás de dinheiro, falta pouco, tal, não sei o quê, mas nunca foi para frente. De onde surgiu? Explica um pouquinho como é que funciona a KTO, que chegou para ajudar o Caxias aí aos 48 do segundo tempo, igual você mesmo falou, e que agora vai conseguir vai ser a principal peça para manter o time nessa próxima temporada.
Exato, exato. O projeto do Caxias, ele sempre foi um projeto muito sério, né? A gente conversando assim com pessoas do meio do basquete, jogadores que passaram por lá, sempre elogiaram muito a estrutura do clube, a maneira como as coisas são feitas fora da quadra. E o Rodrigo sempre foi um abnegado, né? Um apaixonado ali que se dedicava a cada ano pela volta do Caxias. Hoje eu moro em Curitiba, né? E ano passado tive o privilégio de encontrar o Rodrigo aqui numa etapa da LDB e ele conversou comigo e falou que estava buscando, né? E tinha ali algumas projeções para esse ano. E, enfim, o time conseguiu voltar. Então, essa parceria com a KTO, esse patrocínio, é uma história muito interessante que mostra a importância das outras praças de basquete no Brasil, né? A gente fala tanto, pô, que legal que tem lá a Unifacisa, tem o Fortaleza Basquete Cearense aqui no Paraná. Hoje eu moro no Paraná, né? Situando todo mundo. Tem o Pato Basquete, tem o Campo Mourão, o Rio Grande do Sul tá com Caxias, não só Rio e São Paulo, né? A importância disso é porque o diretor da KTO do Brasil, ele é gaúcho e ele é de Santa Cruz do Sul, a cidade de onde surgiu o primeiro campeão gaúcho e único até o momento do basquetebol brasileiro, que é o Corinthians de Santa Cruz do Sul, na época a Pitt Corinthians, né? Tinha o patrocínio da empresa Pitt. Então, ele viveu aquela época nos anos 90, ali em 94, o Corinthians Basquete foi campeão nacional, em cima do Franca, inclusive. Estava revendo esse jogo ontem. E ele viveu tudo aquilo, né? A paixão da cidade. Ele não era um jogador de basquete, mas ele participava ali dos treinos dos jogadores, levando bola, enfim, se envolvia com o basquete na comunidade. E ele seguiu a sua vida e virou diretor da KTO aqui no Brasil. E quando ficou sabendo, quando o Rodrigo, enfim, foi atrás dele, né? O Rodrigo ficou sabendo do interesse da KTO de patrocinar e investir ainda mais na sua marca no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O Rodrigo mandou uma mensagem para ele, via Instagram, inclusive, e conseguiu levar esse patrocínio à frente, né? Falaram com a KTO fora do Brasil, na sede deles fora do Brasil, e fecharam esse apoio. Então isso mostra que um cara que foi influenciado pelo basquete na sua infância, na sua adolescência, anos depois conseguiu retribuir para o basquete do seu estado com um patrocínio. Não necessariamente ele virou um jogador, um dirigente de basquete, um técnico, mas ele virou alguém que pôde apoiar o basquete da região de uma forma diferente. Então, tenho certeza que na comunidade de Caxias do Sul, por exemplo, tem um monte de garoto lá sendo influenciado pelo time e que no futuro essa relação com o basquete vai ser benéfica tanto para ele como também para o basquete do estado e para o basquete do país. É uma história muito legal, assim, que mostra a importância da gente ter o basquete difundido pelos 4 cantos do nosso país. É uma história... E até para mostrar, né, como é importante ter essa história, né, essas ligações com o basquete, a própria história do Pato Basquete vem disso também, do pessoal que jogava basquete ali na infância, na juventude, né, nos áureos tempos, né, de jovens, e cresceram e se juntaram para criar o projeto do Pato Basquete. O Bauru Basquete também tem muita gente envolvida na equipe, né, na diretoria e tudo mais, que vem dessa formação dentro do basquete. Franca, então, nem se fala, né, que é o principal lugar ali onde tem a cultura basqueteira. Então, várias praças, né, que hoje estão no cenário da elite, né, do basquete nacional, fizeram isso, né, surgiram a partir disso. E até um patrocinador, né, como é o caso do Caxias. Não, realmente é muito legal, né? Porque a gente não tem ideia hoje do que as crianças, os jovens que o basquete influencia nos dias de hoje, aqui, outubro de 2020, ou um pouquinho antes, mês passado, vendo a final da NBA, vendo o Jogo das Estrelas do NBB, a gente nunca consegue imaginar como pode ser importante para essa galera e os frutos que isso pode surgir anos, décadas depois, às vezes, mas a semente está lá plantada e uma hora acaba florescendo. E depois dessa parte poética, lúdica, quase uma fábula aqui no nosso podcast,
Vamos falar um pouquinho da montagem, né, Samuca? O Caxias, ele, assim como Campo Mourão e Cerrado, ele teve a confirmação ali de que iria participar do NBB no final de agosto. Caxias e Campo Mourão até alguns dias antes do Cerrado, mas fato é, foi ao mercado já com boa parte dos jogadores empregados, né, já contratados por outras equipes. Então, ainda que com uma verba interessante, vinda da KTO, principalmente, além de outros parceiros, o Caxias já viu ali as opções darem uma minguada, mas ainda assim conseguiu trazer nomes interessantes. Vamos passar aqui um pouquinho do elenco do Caxias, depois o Samuca dá uma comentada e a gente passa posição por posição falando dos destaques, né? Armadores. Nico Ferreira, argentino também, argentino que está jogando pela primeira vez no NBB, e Eugênios, ex-São José. Nas alas, Pedro Teruel, Ed, Pedro Mendonça e Stabile. Os pivôs, Antônio, Dida, Big, Rubinho e a última contratação, a penúltima na verdade, né? A última foi o Eugênios, e a penúltima contratação, e a mais impactante de todas, com toda certeza, Túlio da Silva, grande prospecto brasileiro que estava na NCAA, cotado para ir para a NBA, vem agora jogar no NBB. Samuca, em linhas gerais, é um elenco que empolga a torcida, que empolga a imprensa da imprensa local, onde que dá para encaixar o Caxias dentre as equipes do próximo NBB? Sem dúvidas, é um elenco que empolga pela volta do time nesse retorno, né? Esse retorno ele já tem contornos de empolgação, porque, enfim, aquela loucura de ver o Vascão lotado, infelizmente não vai acontecer por conta da pandemia, né? Mas a torcida estava animada com isso. E começa a ver alguns jogadores experientes que têm bagagem no NBB e bons valores jovens. Então, começou ali a montagem com o anúncio, né, do Pedro Mendonça, do Pedro Teruel e do Antônio. 3 jogadores que já passaram por Franca, tem essa coincidência. E o Pedro Mendonça já havia passado pelo Caxias do Sul Basquete naquela temporada histórica de 2017 e 2018. Então, já começou a ver que o time conseguiu extrair bons nomes do mercado, mesmo no que eu chamo, né, sem ofender ninguém, mas o fim de feira do mercado do NBB, que é quando os melhores jogadores, com os melhores contratos, são contratados, e aí acaba ficando ali alguns jogadores de salário menor. E o time começou se reforçando bem, trazendo esses nomes que têm experiência no campeonato nacional. Depois veio o Nico Ferreira, que é um armador argentino de 35 anos, muito experiente. Ele chega no NBB, né, um pouco tarde, digamos assim, na carreira, mas é um jogador de muita qualidade. E o Caxias segue um caminho que tem dado certo com alguns times no Brasil, né? A exemplo do Bauru ano passado, com o Fadiano, acabou não ficando, né? Mas foi um jogador muito importante. O Sadi, o Nano Parodi, o Franco Balbi, perdão, que são armadores sul-americanos que têm uma grande qualidade no passe, uma grande qualidade em distribuição de jogo. O Nico Ferreira também é assim, tem um ótimo jump shot ali na linha para 2 pontos, não pode pagar para 3 para ele, porque ele mata a bola. Ele teve, ano passado, pelo Valdívia do Chile, 47% de acertos de 3 pontos na Champions League, e 46% na Liga Chilena. Então, é um jogador que mata muita bola, comanda bem a quadra, é um nome muito interessante, aí a torcida ficou animada com essa contratação do argentino. Logo depois vem o Ed, que é um jogador rodado, campeão do NBB, e eu acho que esse ano ele vai ser mais protagonista do que era no Paulistano, onde ele é um jogador que fazia algumas funções específicas. Eu acho que o Ed, nessa temporada, vem para ser um jogador muito parecido com aquele Ed que a gente viu em Macaé, que tinha médias de mais de 10 pontos por jogo. E aí, ali no finalzinho também, fechou com o Big, que é um armador, que é um pivô, perdão, que estava na Argentina, surgiu no Minas muito bem, foi para Franca, não teve tanto destaque assim, depois estava lá no Estudiante da Argentina. É um jogador forte, de garrafão, trabalhar muito no pick and roll, próximo à cesta, está buscando o seu lugar ao sol também, e o Caxias tem essa característica, né, de ser um lugar onde os jogadores
conseguem uma grande projeção. Foi assim nas temporadas anteriores. Se a gente pegar aí o exemplo do Cauê Borges, do Paranhos, do Cauê Verzola, que eram jogadores que estavam no NBB há muito tempo, mas não conseguiam se firmar tanto nos times, não conseguiam ter protagonismo, e no Caxias eles conseguiram aí bons contratos depois. Então, o Caxias tem essa característica, e eu acredito que tanto o Big como o Antônio, o Pedro, que são jogadores jovens, mas já têm experiência no NBB, eles vão encontrar um bom ambiente no Caxias. E por último, né, o Túlio da Silva, que para mim foi a jogada mais inteligente do mercado, nesse final de mercado do NBB. Claro, né, o Flamengo trouxe o Túlio da Silva, é uma contratação do Flamengo, mas o Caxias foi muito esperto, muito inteligente em se colocar à disposição, fazer a negociação com o Flamengo para receber o Túlio nessa primeira temporada aqui no Brasil, onde ele precisa se adaptar. Afinal, o jogo universitário para o jogo disputado aqui no país é um pouco diferente, e o Caxias vem e traz esse jogador que é um prospecto, como você falou, um nome que a gente tem muita expectativa, jogava, né, no basquete universitário, pretendia colocar o seu nome no draft da NBA, jogar, quem sabe, ali numa D-League, participar de uma Summer League, e ele vem para o Brasil e vai fazer sua estreia no Caxias. Teve também, né, o Eugênio, acabei não comentando, mas é um armador que eu gosto muito, agressivo, que estava em São José dos Campos, e tem os jogadores da cidade e os garotos, né? O Rubinho, Dida e Stabile são jogadores que têm história na cidade, no Caxias do Sul também há muito tempo, e os garotos, Vini Paixão, Marco Krebs e Chau, que são da base do Caxias, né? O caso do Chau e do Vini Paixão, mas que rodaram em São Paulo também, e o Marco, que já rodou ali no Grêmio Náutico União, na Sojipa, no Sinodal, e estava jogando no High School americano. Então, é um time interessante, é um time de bons valores jovens, com uma mescla de jogadores experientes que promete ali, na minha projeção, brigar pelas últimas vagas dos playoffs. Eu acredito que as últimas vagas vão ser muito disputadas, né, no NBB, e acredito que o Caxias consegue ali abocanhar essas últimas colocações para brigar nos playoffs, e aí nos playoffs a gente sabe que é cadeira de barbeiro, né, um jogo de cada vez, e o time tem muita força para conseguir surpreender. Até antes de passar para o Fábio, até pedir desculpa para os meninos, né? Eu esqueci de mencioná-los, os meninos da base, mas só uma curiosidade, Samuca, você sabe se tem algum impedimento do Túlio enfrentar o Flamengo, ou isso é história de futebol, só nada disso vai rolar no NBB? Olha, não sei realmente, Guanais, essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é que, né, o contrato dele é de 2 anos, esse primeiro ano aqui no Caxias, e depois ele volta para o Flamengo, e ele tem uma multa também caso venha uma proposta da NBA, dos times tanto da D-League como da NBA, né? Então ele pode sair através dessa multa. Ele não tirou o nome do draft, tirou? Que o draft ele está elegível para 2020 agora, né? Eu acredito que ele estourou na idade, porque ele já está com 24 anos, né? Eu acho que o draft não vai prorrogar para 24, vai permanecer 23, certo? Não, até agora não tem essa prorrogação e o draft está logo ali. Realmente acredito que não vai ter isso, não. Então ele pode não, né? Ele está elegível automaticamente, né? Ele não precisa do draft para entrar. Mas, exato. Fábio, e você, o que você acha desse elenco do Caxias? É por aí que o Samuel falou? Você tem algum ponto divergente? Qual a sua opção aí, sua opinião, perdão, sobre o Caxias? Por um lado, né, tem esse aspecto experiência, né, dentro do elenco, e com essa possibilidade de ser um time bastante chutador, né? O Nico Ferreira, o Ed também é um cara que tem um bom aproveitamento, né, nas bolas de 3 pontos. Pedro também no seu melhor jogo é um cara que chuta bem, e isso vai ser importante, né, para dar volume. A presença do Túlio, na verdade, né, vai ser importante para captar rebotes, né, que vai acontecer em determinado momento. Então essa dupla aí de arremessos longos, né, do perímetro
que eu acho que vai acontecer, e a presença do Garrafão, né, com o Túlio principalmente, mas também o Big, né, que é um jogador com força física ali para Garrafão, que teve até bons números, né, no basquete argentino na última temporada, vai ser importante, né, essa dupla aí. E dentro do elenco também essa oportunidade para os jovens e com destaque para o Matheus Eugênios, né, que vai ser um reserva direto ali do Nico Ferreira. Provavelmente vai ter mais tempo de quadra do que ele vinha tendo, né, até mesmo no São José, né, nas outras equipes em temporadas anteriores. É um momento aí dele mostrar a qualidade que aos poucos ele mostrou, né? Não teve tanto espaço até aqui, mas já mostrou um pouco que tem condições de dar um caldo dentro do NBB. Já, ele inclusive, mas pelo São José mesmo, né, ele já ali revezando minutos com o Figueiredo, ele já tinha demonstrado que poderia render um pouco mais. Mas, Samuca, a gente não mencionou a comissão técnica, né? Ela vai ser formada, até peguei aqui o post do Caxias do Sul falando dela, pelo Rodrigo, né, o Rodrigo Barbosa, mais uma vez à frente da equipe. Depois tem o Léo, da comissão técnica também, que já participou de várias outras comissões. O Pitu, também prata aí do Rio Grande do Sul, já participou de várias equipes, vários times. E acho que o mais chamativo, até pela mudança e por ser algo que a gente não vê tanto assim, é o Tite, né? Tite, eu não sei se a pronúncia... O Tite, tá, rapaz? Você pode Saiu da seleção? O Tite é de Caxias do Sul, né? Justamente. O Tite merecimento, né? Pontas abertas, enfim. Mas vamos lá. Esse Tite, que é Chichiche, ele é argentino e, assim como o Big, ele estava no Estudiantes de Concórdia, né, na Argentina. E ele era diretor técnico lá. E muito se espera da influência dele dentro do Caxias Basquete, né? Então, o que ele pode fazer dentro do NBB? Como ele pode ajudar ali o Caxias dentro de quadra mesmo durante essa temporada? Sim, eu gostei muito desse anúncio, dessa formatação também da comissão técnica, né? O Rodrigo, ele permanece ali como técnico, já foi chamado para o Jogo das Estrelas, então o Rodrigo também é um cara que entende bastante de basquete, e ele com seu fiel escudeiro, o Léo Jardim, que é um cara que está com ele há muito tempo lá no Caxias, foi atleta do projeto do Caxias no início, e agora faz parte da comissão técnica. Ele é aquele cara que abraça os jogadores, que orienta eles ali, conversa no pé do ouvido. O Pitu, que é um cara icônico no basquete do Rio Grande do Sul, teve passagem pela Sojipa, pelo Bira de Lajeado, ele hoje estava, né, antes de fechar com Caxias, estava treinando a equipe do Sinodal, Colégio Sinodal lá no Rio Grande do Sul, então é alguém com muito trânsito no basquete gaúcho, é um cara que entende de quadra, entende da cabeça do jogador, eu acredito que vai somar muito e fico muito feliz de ver o Pitu lá, porque é um cara que luta aí pelo basquete gaúcho, que faz intercâmbio com outros lugares, leva a molecada lá para a Sérvia, para a Croácia para jogar, então é um cara especial aí para a comunidade do basquete gaúcho e ele está envolvido nesse projeto da Elite, que é o projeto do Caxias do Sul. E aí vem o Tite ou Xixi Japes, não sei como é a melhor pronúncia, né? Mas vamos chamar ele aí de Tite Japes, que estava no Estudiantes da Argentina. E eu acredito que é muito importante essa troca de saberes com o basquete sul-americano, com o basquete argentino. Acredito que ele venha para somar, trazer novas ideias aí, novos sistemas de jogo também, novas jogadas, para que o time tenha tanto a cara do Rodrigo, mas também o toque dele ali. E aí ele vem, traz o Big junto também, que é um jogador que estava jogando lá no Estudiantes. Lá no Estudiantes o Big trabalhava muito no pick and roll ali com um jogador conhecido da torcida caxiense, que é o Caferata, o Enzo Caferata, conhecido aí do NBB, já jogou em outros times também, e eu acredito que o time vai jogar muito nesses pick and rolls com o Nico Ferreira, muito o Túlio e o Nico, né, uma projeção que eu faço. O Túlio é um cara que rola muito bem para cesta, então eu acho que a gente vai ver aí um time muito organizado,
como era padrão do Caxias, né, das outras temporadas também, onde o Léo Figueiró também foi assistente técnico, e aí acredito que essa dupla Tite e Rodrigo vai conseguir desenhar um bom padrão de jogo para a equipe do Caxias e levar algumas vitórias aí no NBB. E até usando o É um time com pedigree gaúcho, né? Com o famoso ali, a alma castelhana, né? Aquela coisa do futebol que a gente tem com os times do Sul, né? E agora esse intercâmbio que faz sentido, né? É o estado mais próximo da Argentina, do Uruguai, que são lugares que produzem um bom basquete também, né? O nosso nível aqui da América do Sul. Então, eu acho que é muito importante isso. O Caxias já teve, né, um jogador argentino antes, o Enzo Caferata, teve um americano, mas essa troca de intercâmbio ali essa troca de saberes com o basquete que é próximo nosso, que tem um estilo que pode nos ajudar, que tem a raça, né, que é muito valorizada no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso vai combinar, a torcida vai gostar e vai dar certo esse ano para o Caxias. E o Tite, ele estava à frente do Estudiantes, né, como diretor técnico, durante esses últimos anos em que a equipe foi muito bem, né? Teve, inclusive, uma Liga das Américas que ele acabou eliminando o Bauru e o Guarus de Lara no mesmo grupo, e o Estudiantes conseguiu ali fazer um bom trabalho contra os dois, foi eliminado apenas na semifinal para o São Lourenço, que aí era a época de vacas hiper gordas do São Lourenço, mas o Estudiantes fez ali campanhas interessantes, tirando na última temporada, que foi realmente bem mal, mas fez algumas campanhas interessantes na Liga Argentina, e inclusive, como você mesmo disse, tinha o Big lá. E aqui eu vou precisar ser um pouquinho mais crítico do que vocês, né? O Big, ele surgiu ali, tínhamos alguma expectativa sobre ele na época de Minas, principalmente ali em 2016, 17, quando ele conseguiu 10 pontos de média, 10 minutos por jogo, perdão, 10 pontos não, 10 minutos por jogo, pareceu um pouquinho mais ali em quadra, mas depois disso nunca mais chegou perto de ter uma grande relevância, a meu ver, né, no Minas e muito menos no Franca. O que aconteceu na Argentina? O nível é mais baixo, é mais fácil para o jogo do pivô brasileiro lá, ou realmente a comissão dos Estudiantes conseguiu ali retrabalhar toda a parte física, técnica e psicológica do Big para que ele se tornasse um novo jogador pelo Estudiantes? O que aconteceu lá? Eu acredito que houve uma mudança física no Big, né? A gente vê que ele está mais em forma. E também, olhando alguns vídeos, né, ele joga muito próximo à cesta, onde ele leva uma vantagem aos pivôs argentinos e os pivôs que jogam na Liga Argentina. Então, eu acredito que isso foi um diferencial para que ele evoluísse no basquete dele, do que aquilo que ele apresentou no Franca, por exemplo, que foi a passagem dele mais apagada aqui no Brasil, né? No Minas ele tinha realmente essa expectativa, dominava, né, LDB, e aí fez a transição para o profissional de uma maneira razoável, e no Franca não foi tão bem. E lá na Argentina, ele tinha essa vantagem física, aparentava também estar melhor fisicamente, conseguia fazer um belo jogo ali próximo à cesta, rolando no pick and roll para conseguir pontuar dentro do garrafão. Eu acho que teve essa mudança, espero que essa mudança ela seja contínua e ele consiga evoluir ainda mais seu basquete no Caxias do Sul. Porém, o basquete brasileiro tem pivôs mais fortes que o basquete argentino. Então, vamos ver como vai ser isso, né? Eu não acho que ele vai ser o pivô titular do Caxias, aí dando um spoiler aqui da formação que eu gostaria de ver em quadra, uma formação mais leve, com o Antônio e o Túlio dentro do garrafão. O Túlio sendo ali o 5 mais móvel, digamos assim. Fábio, dessa formação do Samuel falou, é uma formação bem possível, mas obviamente até pelos jogadores que tem no elenco, também dá para fazer uma formação mais pesada, mais forte, né? Você acha que o Caxias ele consegue se enquadrar ali numa categoria de equipes pensando nessas variações, assim como as equipes que estão no topo do NBB, como por exemplo, a gente já falou aqui em outros podcasts do Minas, que pode variar muito, do Bauru, que varia muito, São Paulo também. Você acha que o Caxias está nesse naipe ou está um pouco abaixo nesse sentido ainda? Como você vê essa situação do Caxias?
A gente ainda vai falar do Minas, Você gravou, mas ainda não foi pro ar, hein, meu cara? Verdade, perdão. Bastidor. Gravamos o Minas antes do Caxias. Perdão, é que tá na minha cabeça que o Minas já foi pro ar já, mas não foi ainda. Mas é mais complicado, né? Comparar a variação que o Caxias vai ter com a variação que o Minas e que Bauru, que São Paulo podem apresentar, até pelo investimento e pela qualidade dos jogadores de rotação, né? Mas tem essas possibilidades, essas alternativas que podem ser utilizadas, né? Com mais ou com menos qualidade, tem essa alternativa a partir da presença do Big, né, do Antônio, do Túlio, que pode jogar na 4-5, né, embora seja um cara mais pesado, né, para jogar de 5, para nível no nível NBB aqui, falando, né, ele pode jogar de 5, que ele pode ser dominante, e até um desses nomes, né, até eu gostaria de destacar um pouco mais, que é o do Antônio. Eu também acho que ele vai ser titular dessa equipe e é uma grande oportunidade que ele vai ter. A carreira dele ali de Franca, depois ele passou por Paulistano e Unifacisa, é uma carreira marcada ali por ser um jogador de rotação, né? Ele não conseguiu atingir ali um nível de para virar titular. Em Franca, ali, temporada 16-17, ele até teve 21 minutos de média, que se esperava até que ele avançasse isso, né? Mas não conseguiu, né? E justamente ao contrário, ele acabou perdendo espaço tanto em Franca como também em outros lugares que ele passou, né? No Paulistano só foram 13 minutos de média de presença de quadra no NBB 18 e 19, e na Unifacisa 15 minutos. Né? Ele foi reserva ali durante boa parte, né, da temporada, justamente do Douglas Nunes, ali do João Vitor. O Antônio agora no Caxias, ele vai ter esse protagonismo um pouco maior ali no garrafão. É um momento ali decisivo, eu acho, da carreira dele. Por exemplo, se ele conseguir, né, ter uma boa temporada, né, é claro que ele pode chamar a atenção de equipes com maiores investimentos, ou até mesmo se o Caxias manter, né, um projeto sólido com investimento bacana, ele pode permanecer e ser um cara importante, né? Então é uma temporada importante para ele, porque ele já tem 26 anos e está chegando ali, né, perto do seu auge físico, digamos assim, e então é um cara que precisa ainda, né, aparecer um pouco mais. Quando surgiu em Franca, se esperava, né, que ele crescesse, né, se desenvolvesse para ser um ala pivô importante ali para nível nacional, mas virou mais um jogador de rotação, né, por onde ele passou. Agora no Caxias, pela composição do elenco e tudo mais, ele vai ter maior espaço, né, maior minutagem, e a hora é dele mostrar, né, para todo mundo a qualidade que ele tem. E é um cara que espaça bem a quadra, né? Ano passado ele teve 42% de aproveitamento do perímetro. O problema é que ele teve uma baixo volume, né? Ele teve ali pouco mais de um arremesso por jogo. Até peguei o número dele aqui. Ele teve 1,4 arremesso por jogo, mas ele teve de 3, claro, né? Mas ele teve ali 42% quase de aproveitamento, que é uma marca muito boa. Claro que com uma amostragem mais baixa, o aproveitamento não é que ele tende a ser maior, mas é mais fácil do aproveitamento ser maior com uma amostragem mais baixa. Conforme ele arremessa mais, a tendência é esse número cair ali para casa dos 30 e tantos. Mas mesmo assim é algo a se cogitar, imagino, para o futuro dele, principalmente no Caxias. Né? Uma coisa da carreira dele, né, que acho que falta, principalmente para ele ter um pouco mais de espaço, né, dentro do basquete, é que ele consiga manter, né, uma regularidade, e isso faltou, né? Ele até começou bem no Unifacisa, tendo médias acima de 10 pontos no NBB passado, mas foi caindo, né, e ele, com isso ele foi perdendo espaço também, e então é importante que ele tenha uma regularidade também. Eu, como torcedor do Caxias, né, eu me apego na mítica também, de um jogador que
saiu da base de Franca, muito requisitado, enfim, com uma grande projeção, rodou por aí, não deu muito certo e acabou parando no Caxias e se encontrou na carreira, que foi o Cauê Borges, né? Não tem como torcedor do Caxias Basquete não imaginar isso. Então, é a minha esperança pro Antônio também, que é um cara que é um pivô, um ala pivô que espaça a quadra, tem um chute ali como o Guanais trouxe, né, que é confiável. Claro que não é o melhor chutador que nós temos, o melhor ala pivô chutador dos três, mas é um cara confiável. Eu acredito que nessa parceria com o Nico ali, fazendo um pick and pop, saindo para chutar, ele possa trazer bons resultados para o time do Caxias, né? Ele pode ser uma peça interessante e abrindo espaço para no garrafão, quem sabe o Túlio conseguir jogar ali, fazendo uma dupla com o Túlio também. Enfim, é um jogador que eu tenho uma expectativa interessante, quero ver como ele vai estar num lugar que acolhe muito bem os novos jogadores, né, que a torcida abraça. A gente sabe que lá em Franca tinha também aquela coisa da implicância da torcida, por isso que ele foi tomar novos ares também. Espero que no Caxias e na cidade de Caxias do Sul ele possa se encontrar e fazer uma grande temporada aí. E Samuca, o Caxias vai... esse podcast sobre o Caxias, perdão, vai ao ar dia 27, né, de outubro, que é uma terça-feira. E queria que você falasse, então, um pouquinho da preparação do Caxias, do que já foi feito até agora e do que vai ser feito até o NBB começar. Lembrando que, apesar do NBB começar no dia 10 de novembro, o Caxias é uma das últimas, se não for a última, equipe a estrear na competição, né? O Caxias só joga no dia 18 de novembro, 8 dias depois da partida inaugural. E o Caxias vai pegar ali justamente o Brasília, em Mogi das Cruzes, e vai ser ali, salvo engano, a terceira partida do Brasília. Vejam só, enquanto o Brasília vai fazer seu terceiro jogo, o Caxias vai fazer ainda o primeiro. Então, teoricamente, tem um tempo ali maior de preparação do que seus primeiros adversários. Então, o que está sendo feito aí pela comissão, com os jogadores? Como está essa preparação do time? Sim, a informação que eu tenho até o momento, Guanais, é que o time vai fazer amistosos com equipes da região, ali do Rio Grande do Sul, né? Então, o Campeonato Gaúcho vai começar agora dia 31 de outubro, e o Caxias só entra na fase final, no quadrangular final, no dia 14 e 15, para disputar as primeiras posições. Mas o time deve fazer um tour ali pelo estado, jogando contra Sojão, União Corinthians, outras equipes que vão participar do Campeonato Gaúcho. Então, é a informação que eu tinha até o momento, por conta da pandemia, inclusive, eu vi o Rodrigo falando, né, que o time não ia se deslocar tanto. Eu acredito que mais próximo ao NBB, quem sabe indo para cidades sedes, né, o time possa fazer alguma preparação um pouco mais forte, mas até o momento, onde eu sei, a preparação vai se dar a nível estadual. Tá certo. Não, e pelo menos vai ter ali 3 jogos, né? 2, na verdade. O Brasília é o terceiro compromisso do Caxias. Eu faria uma sugestão. De alto nível do adversário, né? Manda aí, Fábio. A sugestão seria uma Copa Suminas, né? Pegando lá das antigas do futebol aí, fazer uma Copa Suminas preparatória para Caxias, para Minas, para o time do Paraná também, né? Para ter isso, né? Já que precisa numa bolha, né? Faz no Beto Carreiro World, né? Como já era uma sugestão de Lucas Guanais para a bolha do NBB, e sou a favor disso, viu, Lucas Guanais? Você não avançou, né, na sua ideia, sua sugestão, mas a Copa Suminas na bolha do Beto Carreiro World teria resultado. Cara, era a Copa Sul Minas no Beto Carreiro, o Paulista no Hopi Hari e uma Copa Norte e Nordeste no Beach Park. Ia ser lindo. Aí, ó. Pô. Tava tudo certo. Tava tudo tranquilo. Eu adorei essa ideia aí. Se tiver, eu vou lá cobrir, viu? Claro, pô, quem não quer, né? Ainda mais se levarem a imprensa para esses parques. Apesar de que eu só conheço o Hopi Hari, eu gostaria muito de conhecer os outros dois. Iria também cobrir no Hopi Hari, tem o Wet n Wild do lado também, parque aquático. Dá para fazer um barulho bem legal, viu? Pô, Liga Nacional, CPP, qualquer um aí, dava para ter ajeitado melhor essa parte. Eu sou um sulista do Paraguai, né? Porque eu nasci no Rio Grande do Sul, moro no Paraná, passo o verão em Santa Catarina, mas eu nunca fui no Beto Carreiro. Então, é algo aí, desculpa
sociedade do sul do Brasil, mas eu não conheço esse parque. Pô, Vai perder o diploma de gaúcho, hein? Vou perder. Mas eu, como bom gaúcho que sou, eu ia na Expo Inter. Já ouviram falar na Expo Inter? Não. É uma feira agropecuária que tem no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapucaia, se eu não me engano, fica na região metropolitana de Porto Alegre. É uma delícia, o cheiro de vaca, de porco. É uma delícia. E, na verdade, fica em Esteio. Minha mãe tá me corrigindo aqui. Essa eu não esperava. Eu tava imaginando, sei lá, cheiro de vinho, cheiro de churrasco. Não, vinha festa da uva lá em Caxias do Sul, né? Justamente, eu ia chegar nisso. Você já foi na festa da uva, Samuca? Nunca fui na festa da uva de Caxias do Sul. Esse é um lugar que eu preciso conhecer. É um ponto turístico, né? Até mesmo para o pessoal que acompanha os memes da internet. Exatamente, o grande Lazier Martins, hoje senador do Brasil. E o Caxias já jogou na festa da uva, né? Foi lá no primeiro NBB do Caxias, em 2015. O Caxias enfrentou o basquete cearense. Naquela época, o time do Caxias tinha Gustavinho Lima, Betinho, saudades, inclusive. E ó, acabei de puxar aqui no site da Festa da Uva, ela foi adiada, né, para março de 2021, ou seja, ainda estaremos no segundo turno do NBB. Caso as partidas forem descentralizadas novamente, cada um na sua cidade, quem sabe Samuca não terá a oportunidade perfeita para conhecer a Festa da Uva, também acompanhando o jogo do Caxias durante a festa, né? É o cenário perfeito, né, Samuel? Cenário mais do que perfeito. Convido vocês, inclusive, para a gente comer uma polenta e tomar um vinho lá em Caxias do Sul. Uma bela cidade, inclusive. Já fui para lá na época que eu tentava ser jogador de futebol. Fiquei uma semana fazendo teste lá no Juventude. Mas, como vocês sabem, não deu certo, senão eu não estaria aqui aí com a gente conversando, falando sobre o basquete, não é mesmo? Tá certo. Mas, inclusive... É que você jogou ali na névoa, né? Que tem ali a neblina ali em Caxias do Sul, não deu para jogar, né? Exatamente, cara. Vou te dizer que o último jogo que eu fiz lá foi naquela névoa que a gente costumava ver na televisão. Não enxergava nada. Sensacional. Mas, ó, voltando aqui um pouquinho para a equipe, depois até eu vou perguntar outras coisas fora Caxias para o Samuel, mas primeiro o Samuel, depois o Fábio. Tem mais algum ponto sobre o elenco do Caxias, sobre a campanha, que você acha que deva ser comentado, que deva ser passado para o grande público aqui do nosso podcast, ou a gente já vai para o próximo bloco? O que você acha? Eu acredito que a gente conseguiu passar bastante aí por vários pontos da equipe da KTO Caxias Basquete, né? É o nome oficial da equipe, né? No feminino, boa. Inclusive, a KTO Caxias Basquete. Isso me lembra a Pit Corinthians, né? E a última vez que o Rio Grande do Sul teve um time assim com artigo no feminino, a gente foi campeão. Quem sabe esse ano de novo. A gente surpreendeu o Brasil naquela época. Quem sabe a gente surpreende 2020, 2021 também. Mas, claro, é mais no meu campo aqui de sonhador, de torcedor. Superstição forte. Superstição forte. Então, acredito que a gente já passou por vários pontos interessantes, mas eu vou colocar minha opinião num assunto que eu ainda acho que falta algumas peças para esse time do Caxias. Não tenho informação se vai chegar alguém. Fiquei sabendo de um possível ala argentino, mas até o momento não teve avanço. Mas eu acho que ainda falta um ala na posição 3 e um pivô. Porque se a gente for olhar ali para o elenco do Caxias, a gente tem como ala de ofício mesmo, uma posição 3 ali, só o Ed. E como pivô, temos o Big, o Rubinho e o Dida. O Rubinho e o Dida são jogadores mais de rotação, mais pela questão de afinidade com a cidade, né, para fazer essa integração entre cidade e equipe. Eu acredito que o Caxias precisa de mais um pivô também. Mas, até o momento, a gente não sabe se vai chegar mais alguém, mas seria interessante aí para o time brigar ainda mais pelas posições ali dos playoffs. Não sei se é a opinião de vocês, o que vocês acham disso também na questão dessa montagem. E aí, Fábio? Precisa, principalmente, né, se a ideia for mesmo, né, beber na fonte do basquete argentino, né, é importante ter mais algumas
referências dentro de quadra com esse conhecimento, né? A gente pode usar, por exemplo, como referência, né, no NBB, o São José da temporada passada, né, que tinha pelo menos 3 ou 4 argentinos, chegou a ter 4 argentinos no elenco, e que o seu estilo de jogo tinha semelhanças, né, com de uma parte, né, que é a jogada no basquete argentino, né, de movimentação, de passe, né, com esse, até mesmo o próprio, meu Deus, fugiu o nome aqui, Duda Machado. O Duda Machado, que é conhecido, né, como um chutador, né, um cara que pega a bola, arremessa de 3, no São José ele tinha jogos que ele buscava o passe, né, então ter um ala que tenha conhecimento, né, da escola argentina, pelo menos, não precisa nem ser argentino, mas que tenha esse conhecimento, seria uma alternativa, né? Um cara que poderia agregar bastante para o Caxias, pensando em tirar o melhor da equipe, né? Nessa ideia de dar uma roupagem mais argentina, né? no jogo. Tá certo, então. Realmente concordo em boa parte do que vocês falaram também. Seria interessante mais um nome para o Caxias, até porque, como o Samuca bem ressaltou, ali, principalmente aquele trio Dida, Rubinho e Stabile, vai ter uma minutagem bem reduzida, realmente bem esse lance da identificação mesmo. Mas vamos lá então para o próximo tópico aqui, para fechar essa nossa análise sobre o Caxias do Sul. Eu vou primeiro para o Fábio, dessa vez, e depois para o Samuel. Fábio, você já sabe, né? Pontos fracos, pontos fortes do Caxias do Sul. A palavra é sua. Você quase errou ainda, hein? Era só 2 opções, hein? Mas vamos lá. Eu queria fazer uma mistura ali, não rolou. Mentira, gente, isso aqui é o seguinte: a gente tá gravando isso aqui num domingo, e esse foi um final de semana que a gente gravou, acho que uns 5 podcasts e uns 9 vídeos. E estão todos quase editados já. Minha cabeça está pirando. Eu tô falando do Caxias, pensando no Fortaleza, com o elenco do Bauru. Tá um negócio nesse naipe agora. Mas vamos lá. Os vídeos, inclusive, que eu tenho que parabenizar vocês aqui, porque estão excelentes. Bela luz, belo cenário, belo apresentador também aí, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que a análise express é ótima para quem não tem muito tempo ali, não consegue ouvir um podcast inteiro e tem a análise mais curtinha. Então, parabéns, galera. Tá muito bom o trabalho mesmo. Opa, valeu. Inclusive tem o Fábio apresentando também a partir de amanhã. Na verdade, a partir de amanhã da gravação. Né, a partir de ontem, da data da publicação desse podcast. A gente vai acertar as datas. Quando esse podcast for lançado, já vai ter vídeo do Fábio já. Mas vamos lá, Fábio. Pontos fracos, pontos fortes. Agora eu acertei. Agora sim. Bom, pontos fortes, eu acho que essa possível qualidade no perímetro, né, dos arremessadores e a presença do Túlio da Silva ali no garrafão me chama atenção. Pontos fracos, eu acho que ainda falta, sim, né, elementos no elenco para fortalecer a rotação. Até para fortalecer a rotação, é importante que venha um cara para ser titular nessa equipe. Porque, por exemplo, o Pedro Teruel é um cara que tem qualidade na rotação, ajuda bastante a equipe dessa forma. O Ed, é claro, nas últimas temporadas tem se destacado por isso também, né, de aparecer no banco, né, ou mesmo como titular, mas sendo menor minutagem, mas pode ter sim espaço que ele pode também contribuir bastante, mas alguns elementos da equipe são melhores vindos da rotação. Então falta sim um pouco mais de profundidade no elenco para se pensar em algo a mais, né, mas pelo time que tem, para sim brigar pelas últimas vagas ali dos playoffs. Samuca, pontos fracos, pontos fortes. Eu acredito que um ponto forte dentro da quadra é a maneira como a cultura do basquete do Caxias ela é bem vista na quadra, né? A gente vê que o time tem um padrão de jogo, segue as jogadas, segue um sistema
coeso isso nas outras temporadas, e eu acredito que vai acontecer nessa temporada também, por conta da característica do trabalho do Rodrigo. E aí você tem um armador que distribui muito bem o jogo, que é o Nico, né? Então eu acredito que o Nico é um grande ponto positivo para o Caxias, junto com atletas versáteis ao lado dele, atletas jovens e aqueles com experiência que ainda têm um bom físico, que é o caso do Ed e o caso do Pedro Teruel também, que aqui nessa quarentena, a gente viu os treinos que ele postou no Instagram, um cara que tá fininho, que tá bem, tá preparado para se movimentar bastante nesse sistema de jogo do Caxias aí, que como a gente comentou aqui, né, com muita influência do basquete argentino, provavelmente vai acontecer também. Então acredito que essa cultura de fora da quadra, né, da equipe, vá pesar também na cultura ali dentro da quadra. Além disso, a seriedade do projeto, né? Todos os atletas que vão para lá falam muito bem da equipe e da estrutura. Eu acho que isso dá condições para que o atleta possa desempenhar um bom basquete também, ainda mais no basquete do Brasil, que infelizmente a gente tem muitos casos aí, né, de equipes que não honram com os seus compromissos. Pontos fracos, estou de acordo com o Fábio. Eu acho que ainda falta profundidade ao elenco em algumas peças, né? A gente sabe que no NBB, quem tem uma rotação maior, exceto o São Paulo ano passado, né, que surpreendeu todo mundo jogando com uma rotação curtinha ali, mas a gente sabe que equipes que têm uma rotação maior têm mais sucesso, e aí o Caxias ali em algumas posições tem jovens e tem também um trio ali de jogadores que tem uma identificação com a cidade, mas que nos últimos anos, né, não estavam jogando no alto nível do basquete. Então ainda acho que falta essa profundidade para o elenco do Caxias. Muito legal, também acompanho vocês dois. Depois de tudo isso que vocês falaram também, não tem nem o que eu possa acrescentar aqui. Então, Samuel... um outro ponto forte também é a quadra e o uniforme, que estão muito bonitos. Eu acho que eu queria destacar isso aí, então bota no ponto forte. O uniforme do Caxias, inclusive, que eu queria né? Se alguém do Caxias estiver ouvindo, a hora que disponibilizar, avisa a gente como conseguir que eu tenho muito interesse, sim. O Fábio, eu só não tenho um do Caxias, né? O Guanais até sabe a história aí por conta de um amigo nosso que me prometeu um e não me mandou até hoje. E aí eu não comprei porque ele ia me dar e ele não me deu, e eu tô sem a minha camisa do Caxias aqui, mas assim que sair para comprar eu também vou atrás. Eu sigo na busca aí de ter todas as camisas as camisas de todas as equipes do NBB. Quem sabe um dia eu consiga alcançar esse meu objetivo. Mas, Guanais, como tu vai fazer o vídeo do Caxias? Com que camiseta? Esse foi o Fábio, não foi? Ele vai estar de bombacha. Oi? Boa. Vai fazer de bombacha. Não, esse eu tô pensando ainda. Esse a gente tá pensando como vai ser feito ainda. Mas a gente vai ter que dar uma improvisada ali, ou provavelmente colocar alguma coisa neutra. Boa. Mas, Samuca, aproveitar agora que a gente já passou por tudo, ou praticamente tudo, da equipe, fala um pouquinho agora do seu projeto, cara, do Basquete. Você também que já teve ali uma grande influência direta na base do basquete brasileiro também, é uma história muito legal. Conta um pouco aí de como você chegou nesse podcast hoje. Legal. Obrigado pelo espaço aí para comentar um pouco disso, da minha história também. Eu comecei a jogar basquete ali com os meus 15 anos de idade. Depois dessa experiência frustrada no Juventude, né, eu resolvi investir só no basquete. Mas eu já tinha contato com basquete desde os meus 11 anos de idade, quando eu comecei a escrever para um blog. A galera mais da antiga aí que acompanhava a NBA vai lembrar que era o NBA Web Desportiva. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. Era um blog que falava sobre NBA, enfim. E aí eu tinha 12 anos de idade, se eu não me engano, e eu menti a minha idade, falei que tinha 15, 16 para conseguir escrever no blog. E escrevia lá algumas coisas, traduzia também algumas coisas, né? E ali começou a minha paixão pelo basquete, também por escrever, pelo jornalismo. Você era gato ao contrário. Era gato ao contrário, exato. Só para conseguir uma vaguinha ali, na época eu era alto, né? Então tinha uma cara meio fechado, dava para enganar ali que eu tinha um pouco mais de idade, mas no fundo eu era só um moleque que queria falar de basquete. E aí depois com 15 anos comecei a jogar, passei ali pela base do Grêmio Náutico União, um período de treinamentos, e depois fui para Sojipa, onde eu fiquei mais tempo, fiz o Sub-17 ali,
e percebendo a lacuna de que a gente não tinha blogs para falar de basquete gaúcho, para falar da base do basquete do Rio Grande do Sul, eu criei o Basquetê em 2014. O projeto ficou ali até 2015, quando eu vim morar em Curitiba por conta da faculdade, dessa paixão que eu tinha por comunicação. Eu resolvi fazer comunicação organizacional aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu estou até hoje. Já deveria estar formado, mas ainda não consegui, tive um período fora do Brasil também, e depois disso eu fiquei comentando basquete na minha conta do Twitter, que nesse momento ela está desativada, minha conta pessoal, mas eu fiquei comentando de basquete ali com a galera, escrevi até pro Área Restritiva, onde o Lucas hoje também é colaborador, né? Escrevi ali uma entrevista com o Léo Demétrio. Na época, em 2017, ele estava fazendo uma clínica aqui em Curitiba. Tive a oportunidade de conversar com o Léo. Ele tinha vindo da primeira temporada dele lá no basquete espanhol, foi muito bacana. Então, tenho essa pequena passagem aí por alguns blogs, escrevendo, colaborando, mas sempre aí pelo meu Twitter, dando pitaco, como eu gosto de falar, comentando alguns jogos. E durante a campanha do Caxias de 2017 2018, falava muito da equipe, mesmo estando fora do Brasil. Na época eu morava em Portugal, mas ficava lá acompanhando. Acompanhei aquele jogo contra o Paulistano, decidido na última bola, pela Rádio Caxias. Foi, jogaço. Meu Deus do céu, jogaço, coisa maluca, eu torcendo. E eu resolvi voltar esse ano com o Basquetê, que era esse projeto que eu tinha lá em 2014, porque o Caxias voltou, eu fiquei muito animado, eu falei, eu vou voltar também, vou falar de basquete, e aí estamos com algumas ideias. Agora eu estou passando por algumas questões pessoais, mas a partir do início do NBB já vou estar com as coisas mais resolvidas, e aí vou começar uma produção de conteúdo maior também para Instagram, para Facebook, escrever alguns textos. Por enquanto, só no Twitter, lá com o blog Basquetê. Me sigam, que a gente está sempre trocando alguma ideia sobre basquete lá, falando sobre basquete do Rio Grande do Sul, falando sobre basquete do Sul também aqui, acompanhando Pato, Campo Mourão, que são os outros times da região sul do Brasil. Acredito que essa é um pouco da minha história, dentro do basquete, desse universo que é tão legal, cara. A gente vai conhecendo algumas pessoas muito bacanas, o Lucas é uma delas, que já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e hoje, quem entrou lá no Twitter do blog Basquetê vai conseguir ver que a nossa logo é o Rogério Klafik, um maior jogador da história do Rio Grande do Sul, um cara que eu tive aí o privilégio de conhecer também graças ao basquete, na época que ele jogava lá pelo time do... me fugiu o nome agora, Venâncio Aires, que era um projeto que tinha lá no Rio Grande do Sul, foi um dos últimos times da carreira dele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ali fazendo a cobertura pelo basquete. Então é um universo muito bacana que permite que a gente conheça várias pessoas interessantes, vários ídolos que a gente tem. Show de bola, Samuca. Agradeço muito sua participação. Fábio, também um espaço aberto aí para você dar sua última palavra nesse episódio. Valeu, Samuca, né? Valeu a todos que nos acompanharam até aqui. E amanhã tem mais uma edição. Isso aí, amanhã tem mais uma edição. Até pegar o cronograma aqui, porque eu já estou perdidaço nas datas. Amanhã é Cerrado. Amanhã temos o podcast do Cerrado. Vocês também não podem perder. Que o Cerrado, no final das contas, é a única equipe realmente estreante na elite do basquete, né? O Campo Mourão e o Caxias do Sul já participaram em outras temporadas. Bom, obrigado, Fábio, como sempre. Muito obrigado, Samuca, por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito legal. Deu para tirar bastante dúvida, bastante informação sobre o Caxias, sobre a Festa da Uva e o seu conhecimento dos parques de diversão brasileiros. Legal. Tem uma história que eu não sei, se não conseguir encaixar no podcast, ok. Mas que é muito legal, de um jogador do Caxias que a gente comentou aqui, que é o Dida, né? Que é um jogador daqueles três que a gente falou, que é da cidade e tudo mais, tem essa identificação. Claro, o Dida, ele é empresário também em Caxias do Sul, e ele tem um restaurante, gerencia um restaurante com a família dele. E então ele é um jogador que disputa NBB, né? Disputou os últimos NBBs com o Caxias, mas que tem também uma outra profissão, é empresário do ramo gastronômico. E ele acolhe os jogadores lá no restaurante dele, o pessoal almoça, janta lá. É muito legal, que mostra essa ligação do time com a cidade, né?
e passa pelos atletas também. A gente, como torcedor, até falou, poxa, o Rubinho, o Dido, o Stabile, não são caras que estavam jogando no alto nível do basquete, mas são caras que têm uma identificação muito forte com a cidade, e isso são coisas importantes também, né? Fazer essa ligação ali da quadra com a cultura do pessoal. Então era uma história que eu tinha separado aqui para falar, acabei me esquecendo, mas se puder entrar no podcast, eu acho que vale muito a pena, porque é uma dessas curiosidades que a gente tem no basquete brasileiro, né? Que é um cenário às vezes tão pequeno e as pessoas têm que ter outras profissões também, porque só o basquete a gente alguns jogadores não conseguem viver, alguns produtores de conteúdo também não. Já está no podcast, meu querido, mas olha, é muito legal isso, porque quando a gente pensa, e aí em qualquer esporte, né, estamos falando de basquete, mas isso é espelhável para qualquer outra modalidade. A gente acaba vendo, dando mais atenção apenas para o topo da pirâmide, né, para os grandes jogadores, para quem está na elite e tudo mais, mas toda a estrutura, todo o esporte, toda a modalidade, ela é feita por esses pequenos gestos, por essas pequenas histórias. Isso também mostra muito da função que o esporte cumpre na integração da sociedade e tudo mais. Enfim, vocês já sabem o discurso, é apenas mais um exemplo prático de tudo isso que a gente sempre passa, de tudo isso que a gente sempre fala, da mensagem que a gente sempre quer passar. Agradeço demais mais uma vez, Samuca, Fábio também. Aguardo vocês nos próximos episódios. Samuel também. As portas do nosso podcast estão abertas. Quando quiser voltar, é só mandar um zap. Você já sabe como vir. E agora com você que ainda está nos ouvindo, os recadinhos de sempre, né? Siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Siga também o blog Basquete no Twitter. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, dá o like, se inscreve no canal. Se tiver pelas plataformas de streaming de podcast, faça o que a plataforma que você estiver pedir para você continuar nos acompanhando nas próximas semanas. E também não esqueça, se possível, ajudar a gente lá no PicPay. Abrimos nossa carteira, Locomotiva_PicPay. E qualquer valor vai ser muito importante para que você nos ajude a manter o projeto e, quem sabe, nós possamos trazer novos tipos de conteúdo, novos formatos, conforme a temporada avance. Temporada essa que já promete ser histórica só pelo formato que vai ser disputada nesse primeiro turno. Beleza, galera? Aguardo vocês amanhã. Muito obrigado e falou!